Existem estudos no Reino Unido que eles acompanharam pessoas que sofreram bullying até a idade adulta. Lá tudo é muito maior que nós, assim, em questão de combater mesmo. E o governo ampara muito esse tema lá. Tem mais essa consciência Sim, muita. Então, tem estudos que falam que quem sofre bullying na idade escolar, ele tem um menor salário, ele tem mais chances de ser obeso, ele tem mais chances de ter problemas de saúde. Ou seja, tudo negativo. Tudo negativo. Por quê? Porque aquela criança que podia voar, aquela criança que tinha tudo para poder desabrochar, em algum momento ficou intruída. Em algum momento, para... Sim, em algum momento aquela criança ficou insegura. Tanto é que tem um outro estudo que fala que ele pega crianças ali de 11 a 13 anos e fala assim, se você pudesse mudar alguma coisa no seu corpo, você mudaria? Eles fizeram ali, eu acho que foram 3.000 crianças de colégios públicos, particulares. 54% dessas crianças falaram que queriam mudar alguma coisa na sua aparência entre 11 e 13 anos. Isso é muito sério. É muito sério. Por quê? Porque eles têm medo. A próxima pergunta era, por que você mudaria? E 53% falaram, não tenho medo de falarem da minha aparência física. Nessa idade. Nessa idade. Que eu me lembro, nessa idade eu não tinha essa consciência de mudar nada, no que Brasil, era feio, que era bonito. Então, no Brasil é tudo muito recente, a gente não tem dados tão atuais. Quem está fazendo esses dados é a nossa associação. Então, a gente vai para o campo, a gente faz uma pesquisa com os professores. Que é a associação pioneira aqui no Brasil, sim, né? Sim, é a primeira que tem projetos concretos dentro das escolas. Para quê? Para tornar o bullying inaceitável, fazendo com que tenha conscientização e prevenção, tanto ao bullying quanto ao cyberbullying. Quando nós levamos as pesquisas para dentro dos colégios, para conscientizar o professor, porque às vezes o professor, eu tenho que também falar um pouco do professor, porque às vezes ele está cheio de coisa para fazer. Com certeza. Ele tem. E aí vem mais um assunto para ele ficar em alerta. E aí ele fala, meu Deus, eu não vou dar conta, meu Deus, o meu salário não paga isso, nossa, como eu estou sobrecarregado. Imagina. E eu ainda tenho que cuidar daquele ali que é danado, eu não posso colocar aquele ali perto do outro. Nossa, como eu vou fazer? Ele tem que fazer, infelizmente. A direção precisa dar ferramentas para que esse professor possa conseguir ajudar essas crianças, combater o bullying, tornar ele inaceitável. Para isso existem atividades socioemocionais. É uma série de coisas que a associação fornece para tentar fazer a vida do professor um pouco mais fácil nesse sentido, porque ele precisa de ajuda, porque às vezes ele está ali e ele não dá conta. Com outras funções também. Ele precisa dar aula, ele precisa fazer o diário dele, ele precisa planejar a aula, ele precisa tomar conta de crianças que estão provavelmente sofrendo bullying. O que é o bullying? Mas será que é só um conflito relacional? Nossa, e agora? Eu estou inseguro. Então, a gente está aqui para ajudar nessa questão também, porque o professor fica com os nossos filhos a maior parte do dia. Tem crianças que o pai só vai ver à noite. Sim. Né? Hoje é raro a criança que não fica ali. Pelo menos, olha, eu só vou conversar com meu filho à noite. E ele já esqueceu. Nossa, isso aconteceu às 7 da manhã. Eu peguei ele às 8 da noite. Ele esqueceu de me falar. Sim, muitas vezes a criança acaba nem levando para dentro de casa o que aconteceu. Sim, o turno da mãe, o turno do pai é muito pesado. Principalmente para quem tem mais de uma criança. Então, às vezes a mãe chega cansada. A mãe quer saber se ele fez a lição, se ele escovou o dente, se ele tomou banho. E às vezes está difícil de ouvir a criança, mas precisa ouvir a criança. A criança precisa ser escutada, ela precisa ser ouvida, ela precisa ser creditada. É isso que ela precisa. Senão, essa criança vai procurar outra coisa para suprir o que o pai e a mãe não estão ouvindo. Então, isso é muito sério. A criança precisa de ser ouvida, principalmente quando o pai e a mãe percebem que o comportamento mudou, que tem alguma coisa estranha ali que acontecendo não tá boa, ali no dia a dia. Precisa, porque às vezes é uma coisa simplesinha de resolver, só que se não resolve, vira uma bola de neve. E aí a gente não consegue controlar mais e o estrago está feito. É muito mais barato, viu, pai? É muito mais barato você prevenir e conscientizar e fazer com que a criança entenda o que é bullying. Para quê? Para que ela possa se proteger, que ela possa falar,
do que lá na frente pagar um psicólogo, pagar uma academia, Não tem pagar preço, né? terapia. Não Porque tem mesmo ela preço. fazendo tudo isso, não vai regenerar o que ela sofreu. Não vai, porque Não isso vai ficar. Os Isso danos vai ficar. que causaram os danos ali ficam para sempre. no psicológico daquela Sim, criança. Sim, os danos ficam para sempre. Daquele adolescente, enfim. Sim. E aí, dependendo da consciência do pai, ele vai se sentir culpado ou não, né? Sim, e aí não precisa disso. Não precisa. É uma questão de família. Família vem em primeiro lugar.